Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online, com o tema A Cólera, do capítulo 9, itens 9 e 10. Se você desejar, você pode pegar agora o seu Evangelho para ir nos acompanhando. Aproveite para compartilhar o Evangelho nas redes sociais, convidando seus familiares e amigos para participar junto conosco. Nós estamos pela rede Amigo Espírita, canal 5, e a FEB TV, canal 9. Agradecemos a audiência de todos vocês, internautas, e convidamos a todos para o estudo do Evangelho de hoje. Hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Josi Honório, trabalhadora da Federação Espírita Paraibana e do Centro Espírita Leopoldo Cirne, e o nosso irmão Josinaldo Barbosa, trabalhador do Movimento Espírita aqui da cidade de João Pessoa. Então fiquem todos à vontade, chame seus familiares e amigos e vamos iniciar o nosso Evangelho pedindo para a nossa irmã Josi Honório fazer a nossa prece de abertura. Elevar os nossos pensamentos, buscando se harmonizar com essa energia que emana dos espíritos superiores e possamos assim pedir ao nosso Pai de infinita misericórdia que ilumine as nossas mentes e corações para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas melhores. Possamos pedir por todos os nossos irmãos que se encontram em aflições, que se encontram ainda envolvidos nas drogas lícitas e ilícitas, nas prostituições, enfermos nos leitos dos hospitais, nos hospitais psiquiátricos, para que possam receber essa semente de luz para consolar e confortar. E pedimos também, Pai, por aqueles, principalmente os nossos irmãos que se encontram no Oriente, para que possam abrir os seus corações para receber esse Deus de amor, de ternura, que cada um tem a sua forma de compreender, de adorar, e que precisamos aprender e desenvolver a tolerância para convivermos cada um com a sua percepção da sua crença, do seu Deus. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então, convidamos a todos, a pegarem o seu Evangelho. Vamos começar com a nossa leitura. Hoje nós não temos os slides, como de costume, nós vamos trabalhar diretamente com as edições do Evangelho que nós temos aqui. Então, capítulo 9, os que são brancos e pacíficos, a cólera, item 9. Vamos lá. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, queridos irmãos, nesse início de leitura, quais os pontos que a gente poderia ressaltar para que os nossos internautas já pudessem ir também criando suas próprias opiniões? É interessante quando ele traz aqui o orgulho, até porque os irmãos superiores, através de Kardec, nos traz para nós que é onde nós mais falhamos, o egoísmo e o orgulho. E quando nós vamos pegar
a nossa sociedade atual, uma sociedade onde valoriza o imediatismo, onde você vale pelo seu desempenho em termos de eficácia, de rapidez, e não pela sua conhecimento, pela sua experiência, pelo tempo que você leva para desenvolver determinadas questões. Então esse orgulho, essa cólera, ele é muito ligado às frustrações, né? E hoje nós estamos criando uma geração que não se pode frustrar. E aí, por trás dessa frustração está o quê? Essa cólera. E estamos tendo, né, um nível de intolerância, que a tolerância e a paz, ou a paciência, elas caminham junto. E estamos vivendo hoje esse mundo turbulento, né? Exatamente. Tanto no Ocidente como no Oriente, né? Então o orgulho ainda se faz muito presente no nosso dia a dia. Interessante. Okay. É interessante quando ele nos diz a leitura, né, desse espírito, quando ele aborda o assunto em que em momentos que nós nos encolerizamos, seria como se nós voltássemos à brutalidade. Ou seja, a gente deixa florescer todo o nosso instinto que foi importante para nós durante a espécie, para a nossa conservação. Esses instintos de conservação, esse instinto que nos fez ser uma espécie sobrevivente e uma espécie vencedora na evolução das espécies, mas que nós temos que aos poucos indo deixando de lado e deixando que a razão floresça. Mas como a gente ainda está nessa evolução, no progresso, então eventualmente nós somos convidados, ou nós somos tentados a cair nesse momento de fúria, ou seja, voltar a prevalecer o instinto, deixando com que nós nos tornemos seres embrutecidos. E isso é o que chama bem a atenção dessa parte aí, quando ele diz que determinados momentos nos torna seres brutos, né? Isso é a minha leitura inicial, né? Ok, então vamos dar continuidade, porque esses próximos parágrafos nos trazem muitas informações interessantes. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deve contê-lo, a de que torna infeliz todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar, no caso, dominar a cólera. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então vamos voltar para o começo do outro parágrafo, onde ele fala a questão das consequências, né? Nós estamos no estudo espírita, nós estamos bem habituados a estudar a lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita, ela nos chama a procurar raciocinar as consequências dos nossos atos. Imagina no ato de cólera, né, meus irmãos, como é que fica a situação? Bastante difícil. Como fica difícil, né? Até porque nós sabemos que, traduzindo a cólera, né, que é o excesso de uma raiva maior, nós trazemos dentro de nós, como o Josinaldo já falou, pegando aqui um gancho, ele traz esse instinto que é necessário para a nossa sobrevivência. E nós começamos a nos posicionar na vida
no sentido de agredirmos ou de recuarmos quando nos apresentam as circunstâncias, trazendo um pouco esse instinto, né, que era necessário para a nossa sobrevivência lá em tempos remotos. Traduzindo para uma época atual, hoje nós não estamos lidando com aqueles perigos daquela época, mas nós começamos a tratar o nosso semelhante quando ele não concorda com aquilo, com as nossas opiniões, com aquilo que eu acredito que é correto, e isso nós pegamos muito na religião. Temos aí hoje, bem atual, ali o Oriente Médio, quando não pensa, né, o muçulmano, o judeu, os cristãos, né, tá bem, quem acompanha os jornais, está vendo essa efervescência, e aí nós vemos que somos nós ainda com essas tendências, com essas coisas, por não saber respeitar o outro. Então, na hora que o outro não pensa como eu penso, não concorda com as minhas opiniões, ele passa a ser o meu inimigo. Aí, qual é a minha reação? Na lei que a gente está falando, essa lei de ação e reação, ou causa e efeito, ou eu recuo, fugindo da situação, ou eu ataco, pegando nesse princípio dos instintos, mas trazendo para situações psicológicas dos tempos contemporâneos, que é esse que nós vivenciamos. Então, é interessante essa visão de instinto, que sempre uma pessoa ou uma ideia que é oponente à nossa, a gente interpreta imediatamente como sendo uma ameaça. Exatamente. E se essa ameaça, para nós, ela for forte, nós recuamos. Se ela for fraca, aí a gente tende a passar por cima do nosso oponente, entre aspas, né? A gente não entende ainda que a gente deve ceder esse instinto e deixando dar vazão à lei de amor. Que eu tenho no outro companheiro, na outra pessoa, não um oponente, mas um irmão, filhos do mesmo pai. E que nós estamos na mesma caminhada rumo à felicidade. Mas me chama a atenção uma leitura nessa parte do texto aqui, quando ele fala sobre as consequências danosas para nós. Para nós só não, né? Em um momento de cólera, nós podemos prejudicar o nosso considerado oponente. Se for extremo, pode até acontecer o caso em que pessoas podem até matar o oponente, entre aspas, e consequentemente desse ato violento, esse ato trágico aí, gerar como consequência a ruína da família do outro, a ruína da sua família, a ruína da sua vida e, consequentemente, naturalmente, o fim da vida do outro, que é considerado oponente. Ou seja, por um ato impensado, por um momento de fúria, desencadear tantas consequências ruins e danosas para o espírito e para todas as pessoas que o cercam. Exatamente. Sem falar ainda das doenças psicossomáticas, né? As doenças que são ocasionadas por conta desses momentos que nós travamos, essas batalhas dentro de nós, né? Nós no Espiritismo sabemos, né, da existência, que nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo. Exatamente. E que a cólera é um vício espiritual, ou seja, é do espírito. Mas por essa atitude, essas coisas consequentes e corriqueiras, elas refletem no perispírito e depois no corpo, ocasionando doenças materiais em nós, né? Então isso, consequentemente, não é uma coisa boa, né? Exatamente. Nós temos aqui o nosso irmão Luciano, que deu a sua contribuição para o debate de hoje, quando ele diz: as grandes batalhas do planeta nasceram de cóleras desvairadas, por isso Jesus, que era sábio, dizia: orai e vigiai. No caso, vigiai e orai. Ali consistia um grande conselho para nos analisar, mais ou menos. Pessoal, fiquem ligados com os sentimentos, principalmente a raiva, porque trava a marcha da humanidade. É interessante que ele trouxe esse componente da prece, né, que pode ser
uma estratégia, né, de combater a cólera. Muitas vezes a gente esquece, né, do poder da oração, mas vale também, a prece é muito importante. E justamente o impacto da cólera na humanidade foi justamente, né, o que você comentou no começo. Fernanda, e o interessante é que quanto mais medo a pessoa tem, mais agressiva ela se torna, mais utiliza essa raiva. Então, muitas vezes, né, quem é professor, que tem aluno, quanto mais aquele aluno rebelde em sala de aula, mais medo ele está tendo das situações da vida. E ele usa o medo como um escudo. Então, a gente começa a perceber que hoje, na sociedade, nós vivemos com medo. Quando devia, Paulo diz, né, o escudo da esperança que Emmanuel traz lá no Fonte Viva, né? Exatamente. Usar o capacete da esperança, o pessoal está usando o capacete do medo, né? Então, hoje nós somos uma sociedade que vivenciamos esse medo de todas as formas, né? Todas as maneiras. Exatamente. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco. Veio mais uma interação muito importante, que a reflexão é o seguinte: desequilibrei e aderi à cólera. Como fazer para me organizar interiormente novamente? Interessante, quer dizer, a tônica da nossa vida, cair numa vicissitude, né? Cair no problema, como algumas igrejas falam, cair no pecado. Quais seriam algumas estratégias que nós podemos usar para retomar a paz interior? A prece é o melhor remédio, né? Acima de tudo, esse é o remédio, o remédio emergencial. Mas naturalmente a prece, ela é aquele remédio para resolver aquela situação emergente. Mas o processo de cura é um processo muito mais lento, porque é um processo de transformação íntima, em que nós, como espíritas, né, os espíritos nos dizem que nós temos que travar as nossas más inclinações. Então, essa parte de ser colérico, de cair, de tropeçar na nossa jornada é normal, porque ainda, como eu falei, nós estamos no caminho do progresso. E esse caminho do progresso, o instinto foi importantíssimo na nossa espécie, para a gente ser uma espécie sobrevivente, uma espécie vencedora. Então esse instinto, ele dominava como conservação para mim, fazia parte da lei de conservação. Mas essa lei de conservação, com o tempo, ela vai cedendo e deixando florescer a lei do amor. Então essa batalha, até que a gente chegue a ter o domínio completo do amor, é uma batalha em que haverão muitas quedas. Feliz é ela que reconheceu esse internauta, né, que reconheceu que caiu. Pior são as pessoas que erram e nem acham, se encolerizam, se enfurecem e acham que é normal isso aí, ou seja, não tem a consciência do erro. Então ela já deu o primeiro passo, ela teve consciência da sua incompetência, né? Paralelo a isso, né? Complementando aqui o que Josinaldo está trazendo, existe algo importantíssimo para qualquer um de nós. Uma palavra que a gente usa muito, o Cristo usou, perdão. Mas não é em relação ao outro, é eu me perdoar. Porque eu só perdoo o outro quando eu me perdoar. E por que é que nós temos essa dificuldade? Porque nós ficamos fixados no erro lá atrás. Então eu não consigo perdoar, eu fico carregando essa culpa, essa cobrança, porque eu não consegui. E aí a necessidade não se fixe, não olhe esse tempo atrás, viva o aqui e agora, como Cristo nos dizia. Olhai os pássaros, eles não estão preocupados. Não é que não tenha que trabalhar, não é nesse sentido que as pessoas às vezes querem colocar, mas no sentido de viver o aqui e agora. Lá passou, eu errei, reconheci. Exatamente. Vamos recomeçar, fazer uma nova caminhada. Vão surgir outras pedras, outros pedregulhos, e aí é importante você identificar onde é que está essa sua má tendência, essa sua limitação, essa dificuldade, o nome que queiramos dar.
E aí eu começar a ter o controle. Porque eu não posso reprimir. Reprimir é eu não querer nem saber. Eu escondo de mim mesmo essas dificuldades. Mas quando eu começo a identificar, a entender, é aí onde está a sabedoria, conhece a ti mesmo, então eu começo a ter o controle sobre essas más tendências, como Josinaldo aqui colocou, né, que está internamente, iniciamos o nosso problema, a nossa reforma íntima, que a doutrina tanto nos fala. Exatamente. Nós temos aqui a participação da nossa irmã Rafaela, que diz, através da oração, e outra é começar a praticar a paciência, a não responder às ofensas, a ser humilde. É difícil no começo, mas não impossível. É um passo de cada vez. E o nosso irmão Luciano também dá a contribuição dizendo, é vigiar o que está acontecendo e tentar elevar o psiquismo. Pode comentar, fica à vontade. É interessante essa leitura desse capítulo do Evangelho, que ele aborda esse assunto da cólera, e ele sabe exatamente dessa dificuldade que a gente tem nessa jornada de controlar nossas más inclinações. E esse capítulo especificamente, ele começa falando do bem-aventurados são os mansos, porque possuirão a terra. E depois, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Logo em seguida, dando continuidade, Jesus dá esse caminho, ou seja, a gente tem que ser manso e pacífico para que a gente herde a terra, tenha a condição de ser um espírito sobrevivente na terra. Exatamente. Mas ele dá uma chamada bem interessante quando ele fala o seguinte, logo em seguida. Ele sabe da nossa jornada, e na lei mosaica dizia que nós não deveríamos matar os nossos inimigos. Ele diz o seguinte, aprendeste do que foi dito com os antigos, não matarás, todo aquele que matar merece ser condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo, que aquele que encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca, que é uma expressão usada por eles, pelos judeus, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. O que ele diz com isso? Ele diz, olha, você até agora no passado, o que foi ensinado no Velho Testamento foi que a gente deveria combater os inimigos. Exatamente. Não matar, tal. E Jesus chega com uma outra lição. Só você aprendeu isso até agora. Agora a nova lição é aprenda a amar. É isso aí. Que esse é o caminho. Então, a gente tomar as nossas más inclinações é o primeiro passo para que a gente aprenda a amar. Exatamente. Então, nós vamos agora aqui, para encerrar essa parte, para a gente partir para o item 10, a nossa irmã Simônica falou, é muito difícil você manter a paciência e o equilíbrio emocional com alguém do seu lado 24 horas sentindo raiva, não se aceitando, sendo hostil com todos. Mas como já disseram, não é impossível. Então você vê aí a percepção dos nossos internautas é que é realmente uma construção, como vocês estão trazendo para a gente. Então vamos continuar trabalhando agora. Nós encerramos o trabalho com a mensagem do Espírito Protetor de Bordeaux, 1863, e vamos começar agora com a mensagem do Espírito Hahnemann, né? Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. E assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, no convívio social, a gente vive muito essa situação. Eu sou assim, não tem como mudar, tem que ter paciência comigo, né? Então,
como é que a gente pode... que conselho a gente poderia dar para essas pessoas que têm esse costume de ficar se justificando e que têm dificuldade de ter essa autocrítica de si? Não aquela autocrítica que derruba a pessoa, mas uma autocrítica que faz com que a gente possa enxergar o que precisa melhorar, o que a gente chama de pontos de melhoria, para justamente ir em cima desses pontos e obter a evolução. A primeira questão é a gente ter a sensibilidade de saber que somos capazes de errar. Hoje a gente vive numa sociedade que eu não quero errar, eu não posso errar. Eu hoje vivo numa sociedade que eu tenho que ser reconhecida. Nós vivemos nessa sociedade imediatista e esquecemos que tudo tem um tempo. Um tempo para crescer, nascer, crescer, reproduzir, até como o Eclesiástico diz, né? Há um tempo para tudo. E dentro desse tempo, eu tenho que ter essa reflexão comigo mesmo. De onde é que eu posso me melhorar? E nada melhor do que o outro para nos dar essa referência. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão nos dizendo determinadas coisas, em vez de nós pararmos para refletir se aquilo que ela está colocando realmente é real, está falando algo meu ou não. Porque de repente 10 pessoas dizendo a mesma coisa sobre um ponto, né, que para mim eu não reconheço, e aí eu tenho que ver, eu não reconheço, mas 10 estão vendo. Quem é que está errado? É eu ou esse outro? Porque o outro, ele é um espelho, e é um termo que a gente usa na psicologia, que a gente chama de projeção. Então eu sempre estou projetando no outro aquilo que é meu. Aí às vezes a pessoa diz assim, ora, mas o outro não tem aquilo? Tem, mas por que é que me incomoda? Por que é que eu vejo no outro e não vejo em mim? É aquilo que o Cristo falava, a gente vê a trave o arqueiro no olho do outro e não vê no nosso. Então Cristo, naquela época, ele já trazia esse mecanismo, é um mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa de projeção. Então é importante a gente conviver com o outro e observar o que o outro está dizendo sobre determinados aspectos, e aí a gente vai fazendo a checagem, como Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, já nos diz, né, que à noite ele ia pensar. É um outro processo também. O que foi que eu fiz, né? Como foi bom, que é nesse processo. E aí a gente vai estar ativando uma área do nosso cérebro que vai de encontro com aquela parte que no início Josinaldo detalhou bem, que é o complexo R, que é onde está a nossa parte instintiva, e vamos usar o neocórtex, que é essa parte que nos torna espíritos superiores e elevados, contactando com essas vibrações maiores, que aí é onde está a reflexão, o pensamento, a memória, que nós chamamos linguagem. Então nós exercitando, fazendo esses exercícios para conseguirmos esse feedback, né? Exatamente. Nós estamos aqui com uma situação que os nossos internautas estão debatendo no chat da Rede Amigo Espírita. Você também que quiser participar, você entra em www.redeamigoespírita.com.br e você pode se cadastrar e participar do bate-papo ao vivo. Então você pode assistir os programas, no nosso caso nós estamos no canal 5, e ao mesmo tempo ir digitando a sua pergunta, a sua opinião, a sua mensagem, sobre tudo que está acontecendo no nosso programa. E eles trouxeram a seguinte situação, problema. Uma pessoa está com os pais, é o pai e mãe, com problema de aceitação diante de AVC, né, que é uma doença bastante complexa. Eles não aceitam a situação e isso interfere no convívio, levando à cólera. Nesse caso, o que podemos fazer? Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho sobre o parágrafo anterior. Sim, fica à vontade. Quando a pessoa diz, olha, eu sou assim, né, aquela complexo de Gal Costa, né, eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim. Tá dieta, né, sei lá. É a síndrome da Gabriela. Gabriela, oh meu Deus, quase que não
Ou então aquela história do pau que nasce torto, morre torto. Exatamente. Bem na hora que eu afirmo isso, eu estou negando o progresso. Eu estou negando o progresso, porque se assim fosse, todo mundo tivesse essa consciência, eu nasci assim, eu vou ser assim, então ninguém daria um passo adiante. Todo mundo se acomodaria na situação em que está. E isso eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar, não é porque eu sou espírita, não é porque eu já li sobre a lei de progresso. É só enxergar a humanidade, o quanto nós já adiantamos, nós já evoluímos. Se nós evoluímos, então o progresso existe. Isso é fato. Não é questão de crença, é questão de inteligência, ver o que está acontecendo, de observação. Então, aceitar isso aí então o complexo de Gabriela, né? Nasci assim, crescer, você sempre assim, para mim não faz sentido, porque eu estou transferindo na realidade um problema que é íntimo, que é espiritual, para uma parte do corpo material. Ou seja, eu estou invertendo valores na minha visão. Exatamente. Ou seja, meu corpo é assim, eu tenho esse problema, então eu não tenho como modificar. E não é verdade. Todos nós somos capazes de nos transformarmos em pessoas melhores. Claro, é um exercício difícil. É difícil porque a gente tem que combater um vício interno, um vício moral. E o vício pior que a gente tem que combater é esse vício moral. Exatamente. Esse combate é aquele ensinamento de Jesus em que ele diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você removerá as montanhas, que são esses defeitos que existem dentro de nós. Então, basta que a gente tenha fé, analise, estude, observe o mundo, que você é capaz de se transformar. Então, eu acho que esse é o ponto sobre essa parte anterior aqui que eu tinha falado. Legal. E sobre esse processo de aceitação das pessoas que têm algum problema e não aceitam, e nós que estamos ao seu lado, estamos sofrendo, o primeiro ponto, a principal vítima não é nós que estamos ao lado, né? A gente tem essa tendência, ou então nós absorvemos de seu papel de vítima, porque de certa forma nos conforta, né? Eu falo isso porque é o seguinte, eu tenho um filho especial, e como eu tenho esse filho especial, ele é portador de uma síndrome, a síndrome de Tandy Walker, e nessa condição de pai, eu observo ele e vejo que ele está sempre feliz. Mas as pessoas que estão ao lado dele estão sofrendo, porque não aceita aquela condição. Mas quem é que está certo? É a gente não aceitar a condição do outro, ou o outro está feliz pela condição que está? Então é porque a gente geralmente tende a observar o argueiro no olho do outro, esquecendo a trave que tem dentro do nosso olho. Então, será mais interessante que a gente comece a fazer não o estudo do outro, que não está aceitando determinada doença, mas aceitando principalmente o estudo do nosso íntimo, porque nesse ponto eu sou capaz de me modificar, mas eu não sou capaz de modificar o outro. O outro é realmente bem difícil. Mesmo na questão da educação, né? Por mais que os pais, mães e os professores eles procuram interferir, né, na criança, no jovem, trazendo instrução e também educação, mas realmente o aluno, que somos todos nós na vida, é que temos que ter o interesse do aprendizado. Nesse caso, a gente percebe também a questão de a gente não tem noção de quanto tempo o sofrimento vai durar. Porque tem algumas doenças que com fisioterapia, que com terapias alternativas, as pessoas conseguem ter uma qualidade, uma melhoria na qualidade de vida depois, no caso do AVC, né? Tem muitas pessoas que até se recuperam completamente. Eu tenho familiares do meu marido que já viveram um processo de AVC e conseguiram se recuperar completamente. Então, vale de caso a caso, não é uma coisa generalizada. Porém, a gente fica, às vezes, tendo medo de não conseguir suportar o tempo do sofrimento. Quer dizer, enquanto durar a cirurgia, enquanto durar a fisioterapia, enquanto durar o tratamento, a gente, às vezes, a nossa fé fraqueja. Por isso que a gente tem também dificuldade de trabalhar esses problemas. Quando a gente sabe que um problema tem um fim,
por exemplo, que a pessoa vai se curar, que a pessoa vai ficar boa e vai voltar a viver normalmente, geralmente a gente consegue ter mais esperança no nosso coração. Mas quando são doenças, por exemplo, doenças que vão muito tempo de recuperação, demandando da família muita mão de obra no cuidado, né, daquela pessoa, geralmente realmente a gente cai no desânimo. Mas assim, ela está querendo consolar os pais. Então o que é que nós podemos dizer para essa pessoa? Tem algum comportamento que ela poderia, né, que a gente poderia sugerir, alguma terapia, algum tipo de diálogo, alguma técnica de diálogo para melhorar esse convívio com o pessoal? A primeira questão é interessante para harmonizar. E aí vai algumas perguntas. Vamos começar tratando o homem integral. Espiritualmente, o evangelho no lar, né, a implantação é importante você ter. O orar e vigiar, que já foi falado aqui. Então, sempre prece. Quando eles, eu não sei do comprometimento de quem teve desse AVC, né? Às vezes são sequelas gravíssimas. Exatamente. Se a gente não tem essa visão reencarnacionista, é terrível você, de repente, uma pessoa que você se via produtiva, que andava, que não dependia, e hoje você se vê nessa situação. Então a gente tem que se colocar até um pouco no lugar dessa pessoa, para a gente conseguir fazer essa transição para aceitação do problema. Outra questão, conversar, fisioterapeuta, como já foi, fonoaudiólogo, psicólogo, para que eles possam entrar nesse trabalho em conjunto, e vocês em casa vão ser o apoio e o suporte da continuação desse trabalho especializado que faz necessário. Porque se ele é uma pessoa que não, até para nós espíritas, muitas vezes, a gente diz assim, a teoria, mas na hora que chega o problema, não é fácil. Você se vê no corpo, né, todo limitado, preso, e você, se não tem a visão então da reencarnação, é terrível. Então a gente vai ter que ter muita paciência para lidar. E o importante é você se fortalecer, porque você é quem vai poder ajudar a eles entenderem esse processo. Exatamente. Então vamos agora para o nosso último parágrafo, né, da nossa mensagem, que é a mensagem do espírito Hahnemann, de Paris, 1863, quando ele diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, com isso, nós fechamos o nosso estudo, né, do capítulo 9, itens 9 e 10, a cólera. Nós agradecemos a todos vocês pela participação, foi muito lindo. Lembrando que o tema da próxima semana é a piedade, capítulo 13, eu acho, né? Então, a piedade, capítulo 13, item 17, se vocês já quiserem ir, marca aí no marca-texto de vocês, marca-página, a piedade, capítulo 13, item 17. Nós gostaríamos de dedicar esse nosso evangelho para o nosso irmão o Nestor João Mazotti, que desencarnou essa semana, no dia 3 de setembro. Ele foi o 15º presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi paulistano, nasceu em Pindorama, em São Paulo, e contribuiu bastante para o movimento espírita no Brasil, sendo presidente da Federação Espírita Brasileira por muito tempo. Esteve conosco em eventos, palestras, Conselho Nacional, enfim.
Federativo Nacional, uma pessoa maravilhosa, e voltou para a nossa pátria espiritual, né? Voltou para casa, que nós possamos todos orar por ele, e nós dedicamos esse programa para ele. Então nós vamos agora ouvir as considerações finais dos nossos amigos. Josi? Que nós tenhamos, né, desse tema, a cólera, nós possamos refletir, e a orientação desses tempos que nós estamos vivenciando, né, uma leitura na Gênesis, a obra de Kardec, lá no final dos tempos, está bem atual, é uma profecia que Jesus fez, e ele, para alguns irmãos nossos, seria o término desse planeta, né? Estamos chegando, e na verdade, quando Jesus falava, ele falava de uma era, senão não haveria, que é o capítulo nosso, né? Os mansos herderão a terra. Ele não iria fazer essa promessa. Então, que nós possamos complementar e refletir para entendermos esse momento que estamos passando, que é momentos muito difíceis, para que nós possamos separar o joio do trigo. Exatamente. Suas considerações finais, querido Josnaldo? Sobre esse assunto, a cólera, é bem interessante, porque vários assuntos, vários temas foram abordados, várias situações reais, várias experiências das pessoas, dos internautas, das pessoas que participaram do programa, sempre se deparando com momentos que podem levar à cólera. A única coisa que eu posso dizer, depois que a gente estuda a doutrina espírita, é que talvez eu nem saiba qual é o melhor remédio, qual é a melhor solução, mas eu sei qual é a que não é o melhor remédio. Com certeza a cólera não é o caminho e não é o remédio para absolutamente nada. A gente tem aqui N remédios que foram apresentados: a prece, a oração, o evangelho no lar, leituras construtivas, leituras edificantes. Tudo isso serve para que nós nos melhoremos. Exatamente. Agora, com certeza, uma coisa que não ajuda a nos transformar em pessoas melhores é a cólera. Legal. Então, queridos internautas, nós agradecemos, né? Vamos agora para a nossa prece final, mentalizando, né, o nosso irmão, como eu falei, o Nestor Mazotti, que tanto contribuiu para o nosso movimento espírita brasileiro e também mundial, né? Porque ele ajudou na criação da TVC, que agora é a FEB TV. Então vamos agora nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus, nosso anjo da guarda, mentalizar o nosso irmão Nestor Mazotti, que nós possamos, nesse momento, através dessa concentração, projetar o nosso pensamento para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que muitas vezes nos pedem orações, que nós sabemos que estão com problemas, que o nosso pensamento possa se deslocar no espaço e alcançar o coração de todas essas pessoas, que são nossos familiares, às vezes nossos amigos, até conhecidos ou desconhecidos, mas que nós possamos usar a força do amor que está em nossos corações para projetar o pensamento de sucesso, de cura, de alívio, de consolo, para todas essas pessoas que nós gostaríamos de ajudar nesse momento. Agradecer a Jesus e a Deus essa oportunidade de mais um Evangelho, pedir bênçãos para todos os nossos familiares, nossos amigos, e que um abraço carinhoso de Jesus possa abraçar todo esse nosso mundo, procurando a paz em todos esses conflitos que a gente lê no jornal e que tanto nos preocupa, que nesse momento nós também possamos sempre lembrar em nossas preces, por rezar por todas as pessoas que estão passando por dificuldades e sofrimentos nas zonas de guerra que nós vemos nos noticiários do jornal. Bênçãos para a nossa família e para todo o movimento espírita aqui da nossa casa, Federação Espírita Paraibana, que todos nós possamos receber o incentivo, o auxílio e a inspiração dos bons espíritos para continuar trabalhando pela doutrina espírita. Graças a Deus. Um beijão e até o próximo Evangelho. Valeu!